A gente fala muito aqui no Comunidade sobre o processo de aprendizado das crianças que têm algumas necessidades diferentes. Muitas delas frequentam as escolas convencionais. Mas e na hora de fazerem as provas, como é que ficam? Quem conta para a gente como são as provas mediadas e adaptadas é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, são duas provas bem diferentes, né? Isso. Então, assim, a nossa lei do Brasil hoje, ela garante que todas as crianças e todas as pessoas, né, brasileiras têm as mesmas oportunidades. Consequentemente, se eu tenho a mesma oportunidade, por exemplo, eu tenho um problema diagnosticado na aprendizagem. Se a lei garante que eu teria a mesma oportunidade que uma criança que não tem, então, teoricamente, né, eu teria as mesmas condições de aprender, as mesmas condições de ser avaliado, né, por aquilo que eu sei, né, por aquilo que eu consegui reter de conteúdo. Então, considerando isso, nós temos duas maneiras de fazer isso de uma maneira um pouco diferente, mas que eu consiga avaliar o que essa criança está aprendendo, como que está desenvolvendo a aprendizagem daquela criança, que são esses dois tipos de prova. A prova mediada, que seria uma prova que é acompanhada por alguém, fazendo uma leitura, explicando aquilo que é para ser feito, né? E a prova adaptada, que seria uma prova um pouco diferente. Não o conteúdo diferente da prova, né? O conteúdo seria o mesmo, mas perguntado assim de maneira diferente. Então, com o enunciado reduzido, menos contextualizado, já direto naquilo que é necessário, né, a resposta, né? Ou senão a gente aumentaria o tempo para a criança resolver a prova. Ou então eu mudaria, reduziria o número de questões dessa prova, né? Então, adaptar seria isso, facilitar a maneira da criança responder determinada prova para ela fazer sozinha. E isso tem até no vestibular, né? Inclusive para adultos, as pessoas que não enxergam muito bem, têm letras maiores, a própria pessoa pode pedir isso, né? Assim, com certeza. A criança tem acesso a isso, mas os adultos também no vestibular, né? E não só no vestibular, né? Tem gente que pensa que a prova adaptada ou a prova mediada só tem o direito de fazer as crianças, né? E não é isso. Então, na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, qualquer fase da escolarização, nós temos o direito, então, de requerer essa mediação ou essa adaptação se for necessário. Se os profissionais da equipe multidisciplinar que atende essa pessoa, né, vir que isso é benéfico para o desenvolvimento cognitivo dela. Nesse caso, é a própria professora quem faz a prova ou tem uma equipe que ajuda? Então, em algumas escolas, infelizmente no nosso país, aqui no Paraná, né, nós não temos tanto preparo para lidar com esse tipo de situação ainda, né? Primeiro porque é difícil, os professores eles ganham por hora aula, né? Então é difícil você acompanhar, por exemplo, a mesma turma no contraturno, porque às vezes está em outra escola trabalhando, né? E tem alguns desentendimentos entre as escolas. Algumas escolas optam por ter um profissional da área da psicopedagogia, por exemplo, para ajudar nessas situações. Outras escolas, a criança faria a prova mediada ou essa prova adaptada por uma equipe, né? A prova mediada poderia ser por outro profissional da escola, outro professor que não seja o professor da turma regular, né? Então, assim, depende de escola para escola. Agora, no caso da prova mediada, normalmente é para quem tem o déficit de atenção. Em que casos normalmente se coloca essa prova adaptada? Tá. A mediada, desculpa. Isso. A prova mediada, então, quando alguém precisa ler a prova, né? Nos casos de dislexia, por exemplo, é um caso que é necessário que alguém leia a prova, porque a criança não consegue fazer a decodificação das letras, né? Com o significado das palavras. Então, pode ser que a criança tente adivinhar ali o significado que não seja aquele. Então, dando uma resposta diferente. Outro problema é a falha no processamento auditivo central, que é quando a gente escuta bem, né? No entanto, o cérebro não faz não tem um bom entendimento daquilo que está sendo escutado. E esse problema da falha do processamento auditivo central também gera algumas dificuldades na leitura. Então, nesses dois casos, a gente pede, sim, a prova mediada, que no caso seria uma professora, alguém, né, fazendo a leitura da prova para essas crianças. São dois exemplos. Porque, na verdade, o que se quer, nesse caso, não é induzir a criança à resposta, mas fazer com que ela entenda o enunciado para que ela possa dar a resposta daquilo. Isso mesmo. E tem criança que não consegue se concentrar, que precisa de alguém para chamar a atenção dessa criança. Olha, você precisa responder essa primeiro. Só quando você terminar essa que você vai para outra. Crianças muito ansiosas, por exemplo, necessitariam desse tipo de mediação. Agora, a gente sabe que prova já é uma coisa que dificilmente alguém vai muito tranquilo, Com certeza. Mesmo, vamos colocar em situações, né, que não tem nenhuma coisa. Trabalhar com essas crianças e até com adultos, mas principalmente com crianças,
tem que ter um encaminhamento muito específico, ou seja, tem que ser um profissional especializado. Mesmo sendo a professora, ela tem que ter uma especialização. A professora precisa estar bem orientada, não necessariamente precisa ter uma especialização para lidar com isso, mas ela precisa estar bem orientada na maneira como ela deve fazer a prova para a criança, na maneira como ela deve mediar a prova para a criança. Geralmente, quem faz essa orientação são os profissionais que atendem a criança, o adolescente ou o adulto aí, né, que conhecem bem o problema e sabem qual seria a melhor alternativa para lidar com essa dificuldade momentânea ali. Outra coisa que a gente precisa frisar é que ninguém quer fazer a prova mediada para sempre, né? Nem a prova adaptada para sempre. Então, prova mediada ou prova adaptada é uma condição momentânea, né? Que ela é solicitada diante uma avaliação. E dependendo de novas avaliações, ela pode ser ali, a gente pode interromper esse pedido, né? E a criança faz a prova no ambiente regular. E assim, é importante testar isso, por exemplo, se ela faz uma avaliação não está preparada para fazer uma prova regular com os outros alunos. Mas, de repente, se ela ficar muito nervosa, de repente começar a ter... O professor pode intervir nisso? Seria o ideal intervir ou não? Nesse primeiro momento, deixa ela passar pela situação? Então, um grande problema, na minha opinião, assim, pela experiência, é quando a criança se sente rejeitada pelo grupo porque ela está sendo diferente. A minha prova é diferente da sua. Por que a minha prova é diferente da sua? Ah, mas eu não quero fazer prova separado dos meus amigos. Ah, fulano vai fazer prova separado. Por que ele não vai fazer junto, né? Então, o que nós orientamos? Que nesses casos, principalmente quando a criança é muito pequena, né, que está na fase do início do bullying, sabe? Quando as crianças começam a tirar sarro uma da outra, ou quando a criança é muito insegura quanto à sua autoestima, né? O importante é fazer, do momento da prova, da avaliação normal, fazer uma atividade, né, a mesma prova, tudo, mas que essa atividade, essa prova que está sendo aplicada para todo mundo, não conte pontos, né, porque não é parâmetro de avaliação. O que seria parâmetro de avaliação, então, essa criança faria em outro momento, com a equipe especializada lá, né, sem ninguém saber, sem comentar. Aí sim, essa atividade serviria para uma avaliação, seria avaliativa dos conhecimentos que ela fez, que ela conseguiu completar ou não, né? Aí ela não se sente tão excluída. Não se sente tão excluída e assim, e a família também, né, se sente em conjunto com aquele grupo, porque tem crianças que fazem provas mediadas e reclamam que todo mundo chamou, né, e as crianças são maldosas, né? Isso é a natureza deles, eles comparam muito. E esse ato de comparar acaba prejudicando ainda mais um quadro que a gente tenha diagnosticado. Legal, muito obrigada pelas informações, viu?